Ok, então vamos aí para a gravação de uma aula síncrona da disciplina de cálculo 1 desse período corrente aqui. Então, vai ser, é uma aula síncrona, uma aula ao vivo, né, como se fosse uma live. Então pode ser que algum aluno interrompa, mas não é interrompa, a palavra não é essa, é participe. E a gente vai atender esse aluno, beleza? No mais, a gente vai ser como se fosse realmente uma live com a participação dos alunos. Eu vou pedir para a técnica tocar a vinheta e a gente já começa na sequência na aula. Opa, cheguei um pouco precoce, mas deixa eu admitir um pessoal aqui que está aqui. Foi. Ok, estou aqui já. Bora para a aula então. Bom, primeiro o roteiro de estudos de cálculo 1, limite. Né? A gente vai estar aí trabalhando com esse conceito de limite. Tá? E o conceito de limite é fundamental, é a base do cálculo 1. Né? Embora, historicamente, seja a última coisa que foi formalizada. Né? Porque algumas pontas ficaram soltas e aí fizeram uma formalização para poder o conceito de limite ficar mais versátil. Mas a gente não vai entrar nessa formalização. Essa formalização ela fica para outra disciplina. Né? O nosso intuito aqui é dar a ideia do conceito de limite, tá legal? E operacionalizar o processo, né? Fazer com que a gente faça contas com limite, né? Sem a formalidade matemática. Então, bora lá, vamos para o roteiro. Tá? Então a ideia de limite é uma ideia de aproximação, né? Porque a gente tem dois tipos de infinito quando a gente lida com números, né? E eles bagunçam um pouco a nossa percepção. O primeiro infinito que a gente tem contato é aquele infinito dos números naturais, tipo assim, 1, né, 2 e por aí vai, 3, quer dizer, não acaba, né? É um tipo de infinitude. Mas existe outra infinitude, né? Uma infinitude de aproximação, né? Veja bem, quando você permite os números racionais, por exemplo, então você sabe que no meio do caminho entre o 1 e o 2 tem o meio. E esse meio é mais próximo de 1 do que o 2. Mas no meio do caminho entre o meio e o 1 tem o 1 quarto. E o 1 quarto está mais próximo de 1 do que o meio. E aí você pode repetir esse processo e nunca vai acabar. Esse processo nunca acaba, sempre vai ter, né, entre dois números, sempre vai ter um terceiro, e um terceiro, e um terceiro, e um terceiro, né, e esse processo não acaba. Então, esse é um processo infinito. Mas repara o que esse processo de pegar no meio, pegar no meio, pegar no meio tá fazendo com a gente. A gente está indo, né, por pontos cada vez mais próximos de um, mas sem nunca chegar em um. Então eu consigo ficar arbitrariamente, né, próximo de um, mas sem encostar nele. Isso é um processo de limite. Tá? O processo de infinitude também é um processo de limite, mas a gente está mais interessado nesse processo de se aproximar indefinidamente. Bora lá então para o nosso primeiro exemplo. Tá? O comportamento de uma função nas proximidades de um ponto. Então a gente vai pegar o nosso objeto de estudo tradicional, que é uma função. Então eu defini esse exemplo aqui, ó, função f de x é x² menos x mais 2. Então vamos ver qual é o comportamento dela para pontos próximos de 2, mas não igual a 2. Então a gente vai fazer isso pela forma de tabela. A gente vai tentar analisar esse comportamento em termos de uma tabela. E aí a gente pega aí valores de x menores que 2, tá? Lista eles aqui, ó, vou me aproximando, ó, 1, 1,5, 1,8, 1,9, 1,95, 1,99, até 1,999. Então são números que se aproximam de 2. E vamos ver o que a função faz com cada um desses números. Né? O f de 1 é 2, o f de meio é 2,75 e aí vai. Né? 3,71, 3,85, 3,97, 3,98, 3,99. Então a tendência aqui é que conforme eu vou indo para 2 por valores menores, né,
a minha função está indo para 4 por valores menores. Vou tentar agora olhar para o outro lado para ver os valores maiores. Então, para números maiores que 2. 3, 2,5, 2,2, 2,1, 2,05, 2,01, 2,005, 2,001. Então, tem essa sequência de números que vai se aproximando de 2. E o que está acontecendo com a função? O primeiro número dá 8, depois dá 5,75, depois 464, 431, 41, 403, 401, 4003. Então a tendência é que nesse exemplo, é que conforme eu vou me aproximando de 2 por números maiores, a função vai se aproximando de 4, né, por números maiores também. Ok, então dá para ver que realmente tem ali uma ideia de conforme o x vai para 2, a f de x vai para 4. Eu poderia dizer isso, analisando a tabela. Então aqui está a essência do processo de limite. Conforme eu vou me aproximando de um número, a minha função vai se aproximando de outro. Quando isso acontece, a gente fala que o limite existe, né? Mas isso pode não acontecer. Tá? A gente vai ver alguns exemplos onde isso não acontece, né? Uma outra forma de a gente analisar um processo de limite é via gráfico, né? Eu estou aqui com aquela função do meu exemplo, né? Tá aqui, ó, x² menos x mais 2. O gráfico é essa figura aqui, ó, tá? E conforme eu vou indo por números perto de 2, essas imagens vão dando perto de 4, tanto por cima, né, tanto à esquerda do 2 quanto à direita. Quando eu vou à esquerda, eu vou me aproximando por baixo do 4. Quando eu vou à direita, eu vou me aproximando por cima do 4. Então, conforme o x tende a 2, a função tende a 4. Também deu para a gente viu por tabela e agora viu por gráfico, tá? E esse comportamento, né, a gente vai falar aqui então, a gente vai pautar esse comportamento por seguinte: o limite da função f de x igual a x² menos x mais 2, quando x tende a 2, é 4. Ou a função f de x tende a 4 quando x tende a 2. E essas frases equivalentes, esse comportamento, a gente condensa neste símbolo aqui. Lim, né, de f de x, x setinha para 2, é 4. Então, o que esse símbolo está dizendo para a gente? Esse símbolo é uma condensação desta sentença, que é equivalente à sentença de baixo. A gente também pode escrever assim: f de x setinha 4, né, tende a 4, quando x setinha 2, essa setinha tende a 2. Tá? É uma notação que carrega um significado. Tá bom? Então vamos aí para a definição informal de limite, né? Vamos pegar x0, um número real. A gente diz que x tende a x0, e a gente vai escrever x setinha x0, quando os valores de x se tornam suficientemente próximos de x0, tanto por valores menores quanto por valores maiores que x. Porém, a gente não está interessado no igual a x0. Lembra aquela ideia que eu falei para vocês? Eu falei assim, ó, pega um ponto aqui, maior que o x0. Eu posso considerar a metade do caminho, depois a metade da metade, e por aí vai, né? Não precisa ser a metade, pode ser um terço, né? Pode ser outra fração, você pode sempre, né? Então, o x tende significa que o x é um número próximo de x0, né? Mas não igual a x0. Tanto à esquerda, né, quanto à direita. Então, quando eu falo que o x, né, tende a x0, eu estou ali me referindo aos pontos que se aproximam arbitrariamente do x0. Tá? Então, essa aí é a ideia de tender. E aqui está a definição de limite, é a seguinte: se existir um número, um valor, que no caso do nosso exemplo era 4, se existir um valor tal que a função fica arbitrariamente próxima desse valor conforme o x tende a x0, se isso acontecer, então a gente vai dizer que
o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a L, tá? Ou f de x tende a L quando x tende a x0, e a gente denota por este símbolo, tá? Né? Também tem a noção equivalente aqui. Ok, mas pode acontecer dessa situação aqui, ó, do f de x quando x tende a x0 não se aproximar de nenhum valor L. Tá? Pode acontecer desse limite não existir. Né? E a gente simplesmente, né, quando isso não ocorre, né, para negar essa sentença é simplesmente escrever esse símbolo. Né? Negar essa simbologia aqui é escrever esse símbolo. Ou seja, quando o x tende a x0, o f de x não se aproxima de nenhum número real. Tá? Então não existe o limite. Ok? Mas essa definição é informal, tá? Porque a gente está usando as palavras arbitrariamente próximos, aqui, ó, suficientemente próximos, também estamos usando, tá? Esse tipo de nomenclatura. E a gente não está sendo rigoroso matematicamente com esses termos, tá? Mas a gente vai ficar nesse mundo intuitivo, porque quando você formaliza, né, ao mesmo tempo você ganha um poder matemático, mas você torna o processo bem abstrato. E a gente quer um processo, eu diria, mais mecânico. Tá? A gente quer ter uma ideia informal do processo de limite. Tá? E essa ideia informal é suficiente para a gente fazer contas com limites. Tá? Se você estiver interessado nessas definições mais precisas de limite, a gente recomenda aqui a nossa referência básica, que é o livro do Stewart de Cálculo 1. Lá ele dá aí a chamada definição por epsilon e delta. Tá? Essas são letras gregas epsilon e delta. Aqui no nosso roteiro e na nossa disciplina a gente não vai entrar nesse mundo aí. Ok. Algumas observações. Tem alguém falando aí? Fala aí. Não, eu ia perguntar. Então, existe uma definição do quão aproximado do ponto eu tenho que estar quando eu vou definir o Isso, limite? tem uma definição que você controla com esses valores. Deixa eu lá para explicar para você. Essa definição por epsilon e delta é uma definição assim, ó, você permite um erro arbitrário epsilon, tá? Para a tua função f de x, né? Essa f de x ela vai estar aqui, ó. A gente fala que é L menos epsilon, L mais epsilon. Você permite esse erro arbitrário, é um erro. Isso aqui ele se apresenta como um número muito pequeno. Então você permite um certo erro, que é chamado de epsilon, né? E aí você consegue formalizar o processo de limite da seguinte forma: sempre que alguém estabelece um erro, né, para a tua função estar próximo do L, né, você consegue um outro, entre aspas, um outro intervalo de x0, tá? De forma que se o teu ponto está nesse intervalo, então a imagem dele está aqui dentro. Né? Você faz uma espécie de amarração. Se alguém te dá uma tolerância epsilon, você faz uma conta e encontra uma tolerância delta, de forma que todo ponto nesse intervalinho aqui, né, é arremessado pela função dentro desse intervalo. Então, essa é uma definição que vocês vão trabalhar na disciplina de análise. Né? Eu não vou nem dizer qual é o número da análise, né? Mas vocês vão trabalhar um pouco. Análise é nas duas, análise 1 e análise 2. Né? Você trabalha com esse processo, essa formalização. O Stewart, ele até dá uma ideia dessa formalização. E alguns professores de cálculo acham que é fundamental o aluno ter o contato com essa definição precisa de limite. Tá? Mas essa definição precisa de limite, né, ela é feita de forma teórica, mas o que a gente usa na prática
né, são as técnicas de cálculo de limite. Assim, e agora, na disciplina de cálculo 1, a gente foca na técnica, né? Não fica muito preocupado com essa definição analítica e formal. Então a gente motiva a intuição via tabelas e gráficos, tá? Depois cria aí uma espécie de operação para trabalhar com limite. E aí a gente vai trabalhar só com essas operações, tá? Ok? Eu acho que eu respondi o que você queria, não? Responder sim, professor. Obrigado. Ah, ah, tá. Carol tá caindo? Tá caindo para vocês? Não, tá ok. Então tá. É o 4G que ela tava falando aí. Bora lá então. Professor, a Carol tá chamando o senhor, não tá ouvindo, não? Não, não ouvi você, Carol, desculpa. É que ela tá falando aí. Pediu pro senhor aceitar ela na chamada, ela não tá conseguindo entrar. Ah, entrou agora. Não, eu acho que ela tá falando com alguém, eu acho. Ah, beleza. Vou seguir aceitar na chamada, foi o que eu entendi. Ah, não, foi a Verônica, que ela tinha pedido para chamar, mas eu tava explicando. Daí já tá dentro já. Show. Bora lá, continuando então. Nesse aqui. Tá, deixa eu só dar um check aqui se tá tudo certo. Tá, tudo certo. Sem problema, tamo junto. A aula mediada por computador é isso mesmo. Observações, alguns fatos para a gente ressaltar. Ah, bom, o valor f de x ele se aproxima de 4, tanto no caso do x estar se aproximando por valores menores, a gente fala que é pela esquerda, quanto por valores maiores, a gente fala que é pela direita. Né? Porque o domínio, normalmente o domínio está na horizontal, né? E o contradomínio na vertical. Né? Então, quando a gente está falando do contradomínio, a gente fala em cima e embaixo. Quando a gente está falando do domínio, a gente fala esquerda e direita, com relação ao ponto. Né? Fazendo os cálculos, a gente tem que, exatamente no 2, a função vale 4. Tá? Então, ela tem um bom comportamento. Né? Aí nessa observação, a gente fala assim, poxa, cara, se você quer saber para onde a função vai, por que você não calcula lá no ponto? Né? Aí você se questiona, mas então não seria mais fácil simplesmente calcular o valor de f no ponto em questão? Né? No caso aqui do nosso exemplo, calcular diretamente o f de 2? Qual a necessidade de ficar vendo cálculo nas aproximações? Né? É porque o processo de limite ele não está interessado no valor da função no ponto. E em alguns modelos matemáticos, você nem sabe e nem está definido quanto que vale a função no ponto para onde você está investigando. Você sabe o valor dela nas proximidades de um ponto, mas exatamente naquele ponto você não sabe quanto que ela vale. Ou muitas vezes aquele ponto que você está se aproximando, ele nem está no domínio da função. Então vamos ver o que o texto diz para a gente ali com respeito a essa ideia de calcular diretamente a função no ponto. Bom, fala exatamente o que eu acabei de explicar, eu acho, né? Vamos ver, o valor do limite de uma função está preocupado com o comportamento nas proximidades, né? E não exatamente no ponto, né? E é isso mesmo, a gente até fala assim, a gente está procurando, quando o x tende a 2, a gente está analisando o x próximo de 2, mas sem ser exatamente igual a 2. Tá ok? E em alguns casos, né, calcular o limite, em alguns casos específicos, calcular o limite é de fato calcular a função no ponto. Tá? Mas isso não é uma regra geral, tem uma família de funções para qual isso é verdade, a gente vai estudar mais para frente. São chamadas funções contínuas. As funções contínuas são essas funções onde calcular o limite é calcular o valor da função no ponto. Tá? Veja bem, eu acho que aqui cabe a gente falar da seguinte forma. A gente sabe, né, a gente faz medidas, né, que as medidas têm um erro. Né? Toda vez que você mede alguma coisa, você tem um erro, você comete um erro. Seja o seu instrumento, né, tem uma tolerância de erro. Né? Até instrumentos muito, muito precisos comportam um grau de erro.
né? E o processo de limite, né, ele é muito interessado, quer dizer, o que esse pequeno erro, né, como que ele se propaga, né? Se eu cometo um pequeno erro numa medida e essa medida é usada, é manipulada e usada para outra função, outra ideia, né? Como que é o comportamento? Será que pequenos erros de medida, né, vão dar pequenos erros no meu processo, né, que eu estou trabalhando? Então isso é importante, diria que aí é a alma prática, né, do processo de limite. Eu não tô preocupado em quanto que o processo dá exato ali naquele número, mas sim como que a tendência, né, como que, como que perto dele, qual é o comportamento para valores perto do ideal, né? Como que os valores perto do ideal se comportam, né? Valores perto do ideal se comportam perto do outro ideal que eu estou querendo, né? Tipo, tem um x e um f de x, né? Então esse é o processo de limite. Vamos dar uma olhada então numa situação onde o valor do limite não pode ser obtido calculando o valor da função no ponto. Então vamos pegar aqui essa função aqui, que não é uma função muito malvada, seno de x sobre x. Tá? Vamos ver qual é o comportamento dela para valores próximos de zero. Né? Repara que o zero nem está no domínio, eu não posso dividir por zero. Né? Mas se não for zero aqui embaixo, f de x é um número. Tá? Então bora lá ver o que está acontecendo. Professor, Diga. posso fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. Deve, tem todo o direito. Em relação a essa divisão por zero. Teria como você responder assim, em poucas palavras, por que que a gente não pode dividir por zero? Sim, dá pra te dar uma ideia geral, assim. Dividir por zero, assim, você tem aí uma explicação dogmática, né? A explicação dogmática diz que você vai para o inferno matemático, né? Essa é, né? Mas tem o seguinte, ó, por exemplo, você tem ali, por exemplo, 12 dividido por 3, a gente sabe que é 4. E por que isso é verdade? Porque 3 vezes 4 é 12, né? E aí você tem a seguinte situação, 0 vezes qualquer número é 0. Então, se você vai dividir por 0, né, daria qualquer número. Entendeu? Você não consegue dividir por 0, porque 0 vezes alguma coisa é sempre 0. Repara, se eu fosse dividir 12 dividido por 0, deveria dar alguma coisa, e alguma coisa vezes o 0 deveria dar 12. Saca o que está acontecendo? Entendi. É tipo uma indeterminação, né? Não, indeterminado. Você né? Claro que você tem a versão dogmática, né? Mas assim, se você for dividir por 0, né? Se você pudesse dividir por 0, seria alguma coisa, algum número, deveria ser algum número que multiplicado por 0 desse 12, por exemplo, ou qualquer outro número. Então não faz sentido. E aí fala, tá bom, mas se você, professor, se você foi malvado, e se eu dividisse 0 dividido por 0? É um pecado mais grave que o primeiro, mas tudo bem, não vou falar em termos do inferno matemático, vou falar em termos práticos. Deveria ser um número, então se fosse possível, deveria ser um número, né? E esse número vezes o 0 daria igual a 0. Mas que número é esse? É qualquer número vezes o 0 é o próprio 0. Então que raio de divisão que não tem uma resposta única que você está querendo inventar? Entendeu? Entendi. Então não se faz, né? Não tem uma resposta, é qualquer número, qualquer coisa, tá? Então a gente assusta as pessoas que tentam dividir por 0, mas a realidade é essa, não se divide por 0 por causa disso. Não é uma operação, não dá um número. No mais, as divisões produzem número, né? Excluindo-se o zero, você até divide o 0 por número. Tipo assim, 0 dividido por 2. Você até divide 0 dividido por 2. Né? Que é 0. Tá? Porque 2 vezes 0 é 0.
Então está bem definido. Não pode ser 2, não pode ser 3, tem que ser 0. Porque 2 vezes 0 é 0. Então, dividir o zero é possível, mas dividir pelo zero não é possível. Tá? Então é por isso que a gente não permite. Tá? Então o zero está fora do domínio da função. Não dá para calcular no zero, não tem o f de zero. E vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos ver qual é o comportamento. Vamos tentar ver por tabela. Então vamos fazer uma tabela por valores menores que zero e maiores que zero e ver o que está acontecendo. Repare, então eu tenho uma lista de valores aqui que está se aproximando de zero. À esquerda, né? À esquerda, por valores menores. E aí eu estou olhando na tabela do lado e estou vendo a colheita de resultados. E aí eu estou pensando assim, olha, conforme eu vou indo para zero pela esquerda, eu estou indo para 1, né? Isso aqui, ó, eu estou indo para 1, estou cada vez mais próximo de 1. Quando eu estou próximo de zero, eu estou próximo de 1. Vamos ver à direita, né? A mesma coisa está acontecendo. Tá vendo? Ó, conforme eu estou indo para zero, tanto por valores menores quanto por valores maiores, eu estou indo para 1. A função está indo para 1. Né? Vamos ver o que ocorre graficamente, para ver se eu consigo sacramentar o que eu estou falando. Olha o gráfico da função. Então, de fato, isso acontece. Né? Conforme eu vou indo para zero pela esquerda, a função vai indo para 1 por baixo. E aqui também, conforme eu vou indo para zero pela direita, a função também vai indo para 1 por baixo. Ela não vem por cima, não existe nenhum valor que é maior que 1. Né? Então, esse comportamento, tanto na tabela quanto no gráfico, me permite escrever isso aqui, ó, limite de f de x quando x tende a zero é 1. Né? Ou seja, limite, né, de seno de x sobre x quando x tende a zero é 1. Apesar de não ser possível, né, calcular essa função no zero, né, conforme eu vou me aproximando de zero, a função vai se aproximando de 1. Tá? Então ela é bem comportada e eu escrevo isso com este símbolo aqui. Tá? Observação 2. Então o limite de uma função nas proximidades de um determinado ponto pode existir mesmo que esse ponto não pertença ao domínio da função. Foi o que um exemplo que a gente montou e verificou aqui. Mais um exemplo, exemplo 3. O valor do limite não depende do valor da função no ponto 1. No ponto 1 não, no ponto. Então agora é um exemplo de que a função ela até tem um valor no ponto, né, mas o comportamento na proximidade não tem nada a ver com esse valor no ponto. Vamos dar uma olhada aqui então, para tentar ser mais preciso com essas palavras. Aqui a função f de x é x menos 1 sobre x quadrado menos 1. Vamos tentar analisar ela para valores próximos de 1. Né? Aqui também não dá para calcular a função no ponto, porque se eu substituir 1 aqui embaixo, eu vou a 0 embaixo. Então está fora do domínio. Ok, vamos pela tabela. Né? Então para x menor que 1, 0,5, 0,9, né? Vou pegar para x menor que 1 e eu estou vendo que a função está indo para próximo de meio. Para valores maiores que 1, eu estou vendo que a função está indo para valores próximos de meio também, 0,49999, né? Está se aproximando de meio. Então a tabela está me indicando, né, que conforme eu estou próximo de 1 pela esquerda ou pela direita, a função está próxima de meio. Então vamos ver o gráfico aqui. Ó. O gráfico dessa função é esta curva, tá? Aqui, com esse buraco aqui. Ó. É o buraco que ocorre justamente no 1. E o que está acontecendo? Quando eu vou para 1 pela esquerda, a função, né, ela vai para meio por cima. Tá? Os valores vão dando aqui em cima do meio, tá vendo? Quando eu vou para 1 pela direita, a função
vai indo para meio por baixo. Então está caracterizado um processo de limite aqui, né? E aí a gente escreve que o limite de f de x quando x tende a 1 é meio. Também a gente podia também escrever assim, ó, limite, né, de x menos 1 sobre x quadrado menos 1 quando x tende a 1 é 1 sobre 2, que é meio, 0,5, mesma coisa. Tá? E aí a gente vai chamar a atenção aqui, que existe o limite de f de x quando x tende a 1, e mesmo que a função nem seja definida nesse ponto. Tá? Mas repara que a gente, né, vamos fazer aqui uma situação. Né? Eu tenho a função f, né, e aí eu vou criar uma outra função g. Né? A função g, o que ela é? Ela é a própria f para x diferente de 1, e ela é 2 se o x for igual a 1. Eu inventei essa função, eu tenho essa criatividade. Né? E a pergunta é, e se a gente definir uma outra função g, que é idêntica à função f, mas que eu defino no ponto x igual a 1, eu falo que ela é 2 no ponto x igual a 1. Tá? Eu crio essa função, eu quero essa função aqui, ó, que ela é igual a f, mas é 2. Agora, a função g, ela é muito parecida com a f, né? Só que ela, agora, a função g, ela pode ser calculada em x igual a 1. Né? G de 1 é 2. Então, existe o valor da função g em 1. Então, qual seria o limite da função g quando x tende a 1? Né? Seria o mesmo que o limite de f? Ou seria diferente, uma vez que agora eu posso calcular a função no ponto? Né? Veja bem, o processo de limite, ele avalia, tá? Ele avalia o comportamento da função próximo do 1, né? Mas sem ser exatamente igual a 1. Né? Então aí, vocês me dizem o quê? Quanto que vale esse limite aqui? Ó? Deixa eu dar um check lá no chat. Né? E aí, quanto que vale o limite da função g? Joga aí alguém no chat aí. Meio, Caio? Tende a meio? Mas o valor da função g no 1 é 2, hein? Então, peraí. Wallace, Almir, Cláudio, todo mundo chutando meio. Mas deixa o valor dela é 2, hein? No ponto. Tá. Ó, o Caio defendeu o ponto de vista ali. Ticiane, Wallace. Tá. Mantém o meio. Fiz aí uma pressão psicológica. Gente, mantém o meio. Mantém o meio. Mantém, né? Encerrem as apostas, né? Deixa eu só aqui coletar aqui, peraí. Quem que deu aí o chute aí, ó? Caio Vasconcelos. Deixa eu só anotar aqui, ó. Então, 0,7. Caio Vasconcelos. Ticiane, Wallace e Almir. Ticiane, deve ser só uma, né? Ticiane, Wallace, Almir. Aí o Cláudio, eu já coloquei o Cláudio Martins. Cadê aqui? Almir e Cláudio Martins. Obrigado, gente, pela participação. Esses nomes que eu anotei aqui, não deixem eu esquecer, ganharam 0,1 na média, hein? Não vai ficar com 0 já. Tá? Ok, e é isso, tá? Não importa o valor da função no ponto. Repara que próximo do 1, as funções têm o mesmo comportamento, mesmo que a g arremesse o 1 lá no 2. O processo de limite não olha
para o 1, ele olha para os valores próximos de 1. Então, o limite de g de x ainda é meio, tem o mesmo limite que f. Tá? Esse é da natureza do processo de limite, ele não olha, né, o valor da função no ponto. Então, muito importante, né? Mesmo sendo possível calcular o valor de g de x, a g de 1 não corresponde ao seu valor de limite. Né? Então, o limite de g de x quando x tende a 1 é diferente de g de 1. Tá? E a observação 3 é uma observação para a gente manter na ideia esse lance da aproximação. Tá? A gente olha nas proximidades do ponto. Não importa o valor da função no ponto. Pode ter valor como pode não ter. Sempre é um estudo no limiar das proximidades de x0. Tá? Então, bora lá para mais uma pergunta. E se definimos uma terceira função idêntica às funções f e g, mas que no ponto x igual a 1 ela vale a menos 3? Né? Eu ainda, né, mantenho aí, como é que fica? Ó? Agora eu joguei lá para baixo, ó. No 1 ela vale menos 3. Quanto que é o limite de h de x quando x tende a 1? Todo mundo. Fechou a participação. Entrou só Carol Lima agora. Limiar das proximidades. Né? Tá, então aqui falou Caio. Falou Tiziane de novo também. Falou Wallace, o mesmo grupo. Cláudio. Tá legal. Não, já foi muito pra cima, peraí. Tá. E mais a Carol. Né? Então vou botar a Carol naquele. Vou manter o 0,1 que eu já dei. Vou só botar a Carol naquele grupo lá. Cadê aqui? Volta. Mas eu não vou dar mais 0,1 não. Agora aqui vou colocar aqui mais Carol Lima. É Carol Lima o nome dela, eu acho, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Carol Lima. Isso mesmo, gente. É próximo. Não interessa. Walter também. Deixa eu botar obrigado, gente. O chat eu não consigo controlar muito não aqui. Vou pegar o Walter. Espero que tenha só um Walter também. Então tá, fechou aqui o pessoal bonificado. Agora o que eu achei engraçado é que a Tiziane falou que saudade do 0,1. Foi ela? Foi a Tiziane? Foi ela e eu, professor. Foi eu, professor, e o Almir. Mas por que saudade? Vocês foram alunos meus? Da Paula. Da Paula, Vou falar, hein? É plágio da Paula. 0,1 é plágio. Carol, tranquilo. Na hora que você cair, não tem problema não. Né? Só se levanta, mas depois você acompanha a aula gravada. Tá bom? Desculpa a brincadeira do cair se levanta. Não tem muita graça não. A gente segue aí. Muita coisa, né? O roteiro, inclusive, vocês sabem que é pago o direito autoral para Paula. Nem pago, na verdade. Eu sou um desonesto. Pelo menos eu não falo que é meu. Então ficou 0,5. Perfeito, gente. Acho que vocês estão, né, pegando aí a ideia do processo. Bom, agora sim, a gente viu o processo de limite dando certo. Vamos ver alguns processos de limites que não dão certo. Limites que não podem não existir. Né? Tá. A gente vem investigando o limite por dois processos fundamentais: tabelas e gráficos. Só que esses processos não são processos de muita confiança, tá? São processos onde a gente não tem confiança. A gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo, mas esses processos eles são passíveis de erro, né? Porque nem sempre você consegue enxergar o gráfico de uma função legal
E às vezes a tabela, você vai por uma sequência de números bem comportadas. Bem comportadas. Só que de repente é uma sequência particularmente bem comportada. Quando você pega o processo de forma arbitrária, permite aproximação de qualquer forma, entendeu? Aí o processo não é tão bem comportado, tá? Então tabelas e gráficos são sujeitos a falhas, tá? Por isso que a gente não se agarra neles com todo amor e carinho e só usa eles, tá? Vamos lá. Cuidado com tabelas e gráficos. Veja bem, o exemplo 4. F de x igual a seno de π sobre x quando x tende a zero. Olha o gráfico dessa coisinha aqui. Ó. Quando o x vai para zero, a função vai para onde? Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar. E você não enxergando, você não consegue dizer. Né? Então o gráfico fez um rabisqueiro aqui. O gráfico me atrapalhou. Vou tentar fazer uma tabela. Então vamos fazer uma tabela aqui. Ó. Fiz uma tabela, tá vendo? Ó a tabela aqui. Ó, x menor que zero. Então menos 1, menos 1 meio, menos 1 terço. Vou indo por 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 décimo, 1 sobre 100, 1 sobre 1000. Tanto à esquerda quanto à direita. Ó a função. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí então essa tabela está me dizendo o seguinte. Essa tabela está me... Não dizendo, ela está me sugerindo que o limite da função quando x tende a zero existe e é zero. Tá? Então, com base na tabela, eu vou lá e escrevo isso aqui. Né? Só que olha aqui, ó. Essa conclusão é incorreta. Hã? Como assim? Eu olhei na tabela. A tabela está me dizendo isso. A tabela é explícita. A coluna está toda zerada. Por conta que você escolheu esses números. Se você escolher outros números, já não dá muito certo, não. Olha lá, ó, se você tivesse escolhido, ao invés de 1 sobre, né, para chegar em zero, em vez de você tivesse escolhido menos 2 sobre 3, menos 2 sobre 5, esse também é uma sequência que vai para zero. Tá? Só que olha o que a função faz com esses números. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Ó, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Fica pipocando. 1, menos 1. Eu estou indo para zero e a função está pipocando. Hora em 1, hora em menos 1. Hora em 1, hora em menos 1. Então, a função se aproxima de algum lugar quando eu estou indo para zero. Por essa segunda tabela, não. Por essa segunda tabela, ela hora vai para 1, hora vai para menos 1. Ela fica oscilando. Então, não tem limite. Perdão. Então, não tem limite. Tá? Então aí que tá. No gráfico você não enxerga, uma tabela te engana e a outra te diz que não tem processo de limite. Tá? É por isso que a gente não restringe a nossa técnica a essas duas situações. A tabela e o gráfico, eles te dão a ideia do que está acontecendo. Te sugerem que aquilo pode estar acontecendo, mas não determinam. Tá? E aí você pode fazer até umas contas um pouco mais, como é que eu vou dizer? Pode fazer até umas contas um pouco mais precisas, né? Se você fixar o x da forma 2 sobre 4n mais 1, você consegue que a função te dê valores todos iguais a 1. Então é uma sequência de pontos que está indo para zero, mas que a função vale 1 em todos esses pontos. E se você constrói uma sucessão, né, uma sequência desse formato, você está em menos 1. E se forem pontos da forma mais ou menos 1 sobre n, todos vão ser zero. Então eu posso me aproximar de zero por várias sequências de pontos, e a função para cada tipo de sequência de ponto, né, vai me dando um tipo de valor, e na verdade ela não se aproxima de nenhum valor. Realmente aquele gráfico a gente não consegue enxergar ele porque a função fica pipocando entre todos os valores entre menos 1 e 1 quando ela se aproxima de zero. Então o processo de limite não existe. Tá? E aqui está o nosso primeiro caso de não existência de limite. Tá bom? Um outro conceito correlato ao conceito de limite é o limite lateral. Eu já venho até falando esquerda, direita.
né? A gente pode analisar o limite no formato lateral. Como assim formato lateral, professor? Em vez de olhar o limite dos dois lados, porque a definição de limite ela é bilateral, né? A definição de limite, quando você faz um processo de limite, você olha os dois lados do ponto, né? Mas existem algumas situações onde só faz sentido você olhar um lado, né? Algumas situações até práticas. Então, a gente define os limites laterais. A gente vai chamar de limite lateral o mesmo processo de limite, só que com a restrição de você focar ou para valores menores que um ponto ou para valores maiores, né? Então, veja essa função aqui, ó, módulo de x sobre x. Vamos ver qual é o comportamento próximo de zero, né? Então aqui a gente pode fazer a conta rápido e que se o x for menor que zero, f de x vai valer menos 1. E se o x for maior que zero, f de x é sempre 1. Né? Então, a tua função tem esse gráfico aqui. Ó. Ela é 1 para frente do zero e menos 1 para trás do zero. O limite ordinário, aqui o limite no zero, não existe. Mas se você fizer o limite só indo, né, pela direita, você vai obter o valor 1. E se você fizer o limite só indo pela esquerda, você vai obter o valor menos 1. Tá? Então, assim, o limite não existe, mas se eu lateralizar o conceito, né, me restringir a valores à esquerda ou só valores à direita, eu consigo calcular esse limite lateralizado. Tá? Então, aqui que eu estou falando aqui, ó, que não existe o limite, mas eu posso lateralizar ele. Tá? Aqui, ó, é o que eu estou falando aqui nos fatos, aqui, ó. Menores, tá? Menos 1. Menores por 1 à esquerda, direita. Menores, maiores, tá? E aí o limite lateral a gente escreve assim, ó. Tá? Limite de f de x, quando o x tende a zero com um menusinho aqui de expoente, eu estou dizendo que é o limite, não é o limite ordinário, não é o limite que a gente trata normalmente, é um limite lateral. Então eu só estou olhando para valores de x menores que zero. Então, para esses valores, a função se aproxima de menos 1. Então, o limite lateral é menos 1. E o limite lateral à direita, então x indo para zero mais i como expoente, estou dizendo que estou me aproximando de zero pela direita, é 1. Tá? Então, os limites laterais eles existem, embora o limite ordinário não existe. Então, vamos dizer assim, que é um enfraquecimento do processo de limite. Né? Ok. Tá. No exemplo 4 não existe o limite, nem os limites laterais. Já o exemplo 4 é aquele exemplo daquele gráfico doido. No exemplo 5 não existe o limite, mas existem os limites laterais. Tá? E um fenômeno é o seguinte, quando o limite existe, né, o limite ordinário existe, isso significa que os limites laterais existem também e valem a mesma coisa. Tá? Só. Pode falar. O Felipe perguntou no chat como faz para calcular o limite sem ser por tabela ou gráfico. Sim, Felipe, boa pergunta. Sem ser por tabela ou gráfico, de forma precisa, você vai ver na disciplina de análise. Né? Aqui, na disciplina de cálculo, a gente vai estabelecer uma certa álgebra para calcular limites. A gente vai pegar alguns limites fundamentais, né, vamos dizer assim, atômicos, e com esses limites atômicos a gente vai fazer alguns compostos e vai conseguir calcular vários limites por propriedades, tá? Por regras, por leis, tá? Mas assim, o cálculo preciso e matematicamente preciso, pela definição, né, sem usar técnicas, só se dá em outra disciplina. Tá? Por enquanto, a gente aqui vai ficar com tabela e gráfico para para intuir a gente do que está acontecendo. Mas o cálculo de limite a gente vai fazer usando técnicas, que a gente vai ver mais para frente. Tá? Propriedades. Beleza? Boa pergunta, Felipe. Boa pergunta. Então, bora para frente. Bom, definição informal de limite lateral, a gente até meio que já fez aqui. Né?
é quando se aproxima só por um lado. Eu vou até correr para baixo, tá? O limite ordinário, você considera os dois lados, considera o lateral à esquerda juntamente com o lateral à direita, tá? E aí lateral é só um lado. Então vou até descer. E aqui essa proposição, que eu até cantei a bola dela, né? Relação entre os limites laterais e o limite ordinário. Né? A relação é o seguinte: o limite de uma função f, quando x tende a x0 é igual a L, se e somente se, olha aqui, ó, se e somente se os limites laterais, tanto à esquerda quanto à direita, existem e ambos coincidem. Tá? Então, se o limite existe, se o limite ordinário existe, significa que os laterais existem e valem a mesma coisa. Tá? Então, essa proposição diz para a gente que se você consegue calcular os limites laterais e você vê que eles dão diferentes, você já garante que o limite não existe. Então, está aí uma forma de mostrar que o limite não existe. Você calcula um limite lateral, dá um valor, calcula o outro limite lateral, dá outro valor. Quando você consegue fazer isso, você já conclui que o limite ordinário não existe. Tá? Isso é uma forma de mostrar que o limite não existe e também é uma forma de mostrar que o limite existe. Né? Você faz a esquerda, dá um valor, faz a direita, dá o mesmo valor. Então o limite ordinário existe. Tá? Então você pode quebrar o processo de limite em duas partes, tá? A esquerda e a direita, para analisar ele. Essa é a proposição que a gente tem. E aí o Felipe perguntou como é que a gente vai calcular limite se não é por tabela e gráfico, né? A gente vai usar propriedades para calcular os limites, né? Então a gente vai ver alguns limites de certa forma atômicos, né? São limites que a gente vai ver que dá certo, que é isso mesmo, e depois a gente vai montando via operações. Bora lá, propriedades dos limites. Proposição 2, ó, vamos supor que existam esse seguinte limite aqui, ó, f de x quando x vai para x0 e limite de g de x quando x vai para x0. E c é uma constante, é um número. Tá? A primeira lei de limite é essa aqui. Ó, tá? Limite de constante quando x vai para x0 é a própria constante. Tá? Se você tem uma função que é sempre o mesmo valor, quando você calcula o limite dela para algum lugar, e ela é sempre o mesmo valor, o limite não vai ter para onde correr. O limite é aquele valor. Então o limite de constante é constante. E o limite de x quando x tende a x0? É clássico que é x0. Porque se o x tende a x0, né, se o x está próximo de x0, onde é que está o x? Próximo de x0. Então o limite de x quando x tende a x0 é x0. Então esses são limites atômicos. O limite da constante e o limite da função identidade. Né? O limite da função f de x igual a x. Agora vamos para a primeira lei, lei da soma. Né? O limite da soma é a soma dos limites. Tá? Isso é algo que a gente consegue ver lá na disciplina de análise. Né? Aqui a gente vai acreditar nisso. Então a lei da soma é essa. Limite da soma é a soma dos limites. Tá? A diferença também. Tá? O limite da diferença é a diferença dos limites. Terceira lei de limite, lei do produto. Né? Se o limite de cada parcela existe, o limite do produto é o produto dos limites. E agora uma outra operação, o quociente. Tá? O limite do quociente geralmente é o quociente dos limites. Tá? Mas tem um porém. O porém é o seguinte, se o limite do denominador não vai para zero. Esse é um grande porém. Tá? Porque se o limite do denominador vai para zero, você vai estar cometendo aquele pecado capital de dividir por zero. Isso você não pode. Então, essa regra só vale se a parte de baixo não vai para zero. Tá? Senão, a regra não vale. Uma outra lei aí do processo de limite, lei da raiz. Então, o limite da raiz enésima de uma função quando x vai para x0 é a raiz enésima do limite, onde n é inteiro positivo. Tá? Se n for par, a gente precisa pedir que esse limite seja positivo aqui também. Tá?
Então nós temos 5 leis, né? 5 leis que regem principalmente o comportamento do processo de limite com respeito a somas, diferença, produto e quociente raiz. São 5 regras, tá? Professor, Oi, querida, pode falar. o senhor pode dar um exemplo, por favor, da lei da raiz, por favor? Ah, sim. Veja bem, por exemplo, bora lá. Aqui, ó. A lei da raiz. Digamos que a tua função aqui, ó, f de x seja seja x mesmo. Então você quer calcular o limite de raiz de x quando x vai para 2, por exemplo. Bom, a regra, o L5 fala para a gente o seguinte, né? O L5 fala que esse limite da raiz de alguma coisa, é a raiz do limite de alguma coisa. Quando x vai para 2. Tá vendo? E aí a lei que está aqui em cima, a lei 1, fala que o limite de x quando x vai para x0, né? Fala que o limite de x quando x vai para 2 é o próprio 2. Então, usando a lei 1 ali, aqui, ó, usando a lei 1, a gente sabe que esse resultado, então, é raiz de 2. Viu aí a aplicação desse? Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Cortou um pouco na gravação aqui, mas deu para entender o que está acontecendo. Tá. Então é isso, ó. Você vai usar L5 para entrar com o limite dentro da raiz e calcular ele lá dentro da raiz. É essencialmente isso que é o processo. Deixa eu ver lá, deixa eu dar uma olhada se elas... Professor, mas nesse caso, eu vou usar essas propriedades para descobrir o limite e vou deixar de lado a tabela e o gráfico, né? Sim! É agora que a gente abandona a tabela e o gráfico, com essas propriedades, essas leis. Tá? São essas leis que vão permitir que a gente abandone a tabela e o gráfico. Tá? A gente vai começar a fazer conta com o limite. A partir de alguns limites, algumas regras que a gente sabe que é verdadeira, a gente vai começar a movimentar as peças do tabuleiro. Tá? Essas leis é como se eu te falasse assim, olha, tal peça se move dessa forma, igual no xadrez, o peão se move dessa forma, o bispo se move dessa forma, tá? Vamos jogar então, né? Então você vai usar essas leis para jogar, para fazer as contas, sem precisar olhar gráfico e tabela, tá? E aí com o tempo você vai ganhando, como é que eu vou dizer, prática nisso. E você até esquece de colocar L5, L1, você já vai fazendo direto, tá? Ok? Então é isso. Olha que legal aqui, ó. Essas são 5 leis que a gente tem. A gente não demonstrou essas leis, a gente aceitou. Eu estou dando para vocês como se fosse a regra do jogo. A regra do jogo é essa. As peças se movimentam dessa forma. Agora vamos ver algumas jogadas, né? Olha essa jogada aqui, ó. Limite do múltiplo constante. O limite do múltiplo constante é o múltiplo constante dos limites. Ou seja, se você tem um número multiplicando uma função e faz o limite, né, de x indo para x0 dessa constante vezes a função, é simplesmente constante vezes o limite da função. É a aplicação do L1 mais o L3, né? O L1 usando a g de x como sendo a função constante. Outra aqui, ó, limite da potência. O limite da potência é a potência dos limites. Então, se eu tenho uma função elevada a n, o limite dela é o limite elevado a n. É o L3 n vezes repetidas com f igual a g. Né? E agora, como uma consequência do P7, é o P8. Né? Limite de x elevado a n, quando x vai para x0, é x0 elevado a n. Aqui é o L1 mais o P7. Tá? E agora vamos ver o primeiro exemplo de cálculo de limite usando as leis e as propriedades, tá? Sem tabela, sem apelar para tabela e sem apelar para gráfico. Tá?
Está aqui, ó, 2x² menos 3x mais 4. Limite dessa função quando o x vai para 5. Então aqui a gente está vendo aqui, ó, que está tendo aqui várias operações. Então a gente vai quebrando essas operações conforme as regras permitem. Então a regra permite que eu quebre esse limite em 3 limites. Então fica limite de indo para 5 de 2x2 menos limite de 3x mais limite de 4. E aí a gente vai usar a propriedade 6, tá? Aqui e aqui, tá? Então fica aqui, esse 2 sai do processo de limite, fica só o limite do x², esse 3 sai, fica só o limite do x e o limite do 4 está aqui. Eu já podia ter encerrado usando a propriedade, a lei 1, dizendo que isso aqui já vale 4, que o limite de constante é a constante. E aqui nesse próximo passo eu vou usar o L1, que eu já usei aqui, mais o P8. Tá? O P8 diz que o limite, né, de x elevado a n quando x vai para x0 é x0 elevado a n. Então aqui fica 5² e aqui fica o próprio 5. E aí o processo de limite encerra no 39, tá? Que é 2 vezes o 5² menos 3 vezes 5 mais 4. Então a gente vai começar a trabalhar com limite dessa forma operacional. Tá? Vale notar que se eu tivesse substituído a função por 5, eu teria encontrado esse mesmo valor de 39. Tá? Essa propriedade é a substituição direta, né? E ela vale para todos os polinômios. No caso aqui é um polinômio. Polinômio tem essa, né? Polinômio tem essa característica, né? Calcular o limite de um polinômio quando x vai para um ponto, basta substituir. Então está aqui, ó, propriedade 9, limite de polinômios. O limite de polinômios é calculado por substituição direta, que foi o que a gente percebeu nesse exemplo. Tá? Então, se você tem uma função polinomial, você vai usar o L2 mais o P6 mais o P8 para realmente mostrar que o limite de P de x quando x vai para x0 é o próprio P de x0. Então é muito fácil calcular limite de polinômio. Mais um exemplo aqui é o exemplo da raiz. Tá? Então aqui, ó, aquele exemplo que você tinha até me pedido, limite para x indo para menos 2 da raiz de 4x2 menos 5. Então a gente sabe pela propriedade 5 que o limite vai entrar, né, dentro do símbolo da raiz. Ele entra no símbolo da raiz, e aí ele entra e ele aqui dentro ele é um limite de um polinômio. Daí eu já calculo direto, já substituo direto o valor da variável pelo ponto. E aí ficou raiz de 11. Tá? Se você usar a lei do quociente junto com a propriedade 9, né, a gente vai verificar que a gente também tem substituição direta nas funções racionais. Função racional são quocientes de polinômio. Então, se o denominador não se anula, né, então o quociente de um polinômio você calcula pela substituição direta. Então, esse aqui é o L4 mais o P9. O L4 é a lei do quociente e o 9 é como que calcula limite de polinômios. Olha o exemplo 8 aqui. Ó. Limite de x indo para menos 2 de x ao cubo mais 2x2 menos 1 sobre 5 menos 3x. Como é que eu faço? O L4 diz que esse é o limite de cima pelo de baixo. Claro que se aqui não der zero, tá? Aí a lei 2 me permite quebrar, mas aqui eu nem precisava. Como é que polinômio em cima e polinômio embaixo era só substituir. Então aqui a gente tem aqui, substituindo, vai dar menos 1 sobre 11. Tá? Oi, pode falar. Deixa eu ir lá ver. É que o Marcos perguntou se limite de polinômio cai em caso de indeterminação. Se Marcos Galvão, limite de polinômio cai no caso de indeterminação, só se... Polinômio não, limite de polinômio não. De função racional às vezes cai. Quando o limite, quando a parte de baixo vai para zero, aí você não consegue calcular direto. Você tem que fazer uma série de procedimentos para ver se o limite existe, né? Aí você cai num mundo que você tem que fazer um outro procedimento. Mas de polinômio não é indeterminação não. Limite de polinômio sempre existe e é
a substituição do valor para onde está indo no polinômio. Tá? Vou voltar lá para eu te mostrar. Aqui, ó. Deixa eu voltar, acho que uma página. Não, voltei demais. Deixa eu descer aqui. Não, ainda está aqui, ó. Polinômio aqui. Aqui, ó, o polinômio. O polinômio é substituição direta. Talvez você esteja se referindo à função racional. O polinômio é direto, não tem nenhuma indeterminação. Ele vai que vai, né? O polinômio tem até essa regra aqui, ó. Como que calcula? Só substituir o valor do polinômio no ponto para onde você está indo, né? E isso é justificado por essas operações, L2, P6 e P8. Tá? Aí tem um exemplo para calcular com raiz. E aí tem funções racionais. Funções racionais são quocientes de polinômios. Tá? O domínio de uma função racional, aqui é desse formato aqui, são os pontos que não anulam a função que está no denominador, o polinômio do denominador. Né? Então, se você está aqui, ó, se você tem um ponto que não anula o denominador, então o limite do quociente é o quociente dos limites, e aí, sendo o quociente dos limites é o quociente de polinômios, de limite de polinomos, e limite de polinômio é só você substituir. Tá? E aqui, ó, o exemplo aqui, ó. Nesse exemplo ele fez passo a passo, ele nem usou essa regra, ele nem usou P10 aqui, ó. Ele nem usou P10. Aqui é o exemplo 8 sem a P10. Fez o limite aqui, e aí você então quebra, tá? Depois desmembra com a lei 2, usa o P6, né? E depois faz o L1 mais P8 e dá a resposta. Mas eu poderia parar, eu poderia economizar um monte, e vou economizar ali embaixo. Você pode economizar aqui, ó, você já põe aqui o menos 2, menos 2 ao cubo, mais 2 menos 2 ao quadrado menos 1, que é a substituição direta, isso aqui é um polinômio na parte de cima. E lá na parte de baixo também é um polinômio, o 5 fica quieto, menos 3 vezes menos 2. E aqui embaixo ficou 5 mais 6, então ficou 11, né? E aqui em cima fica menos 8, mais 8, menos 1. Então ficou menos 1 sobre 11. Tá? Não precisa desmembrar tanto, é o P10. Tá? P10 aqui, ó, diretão. Tem um erro aqui, eu não consertei do semestre passado. É menos aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se eu conserto dessa vez. Tá. Ok, na verdade, funções com a propriedade de substituição direta no ponto são chamadas funções contínuas. Então, toda vez que você achar uma função que você pode fazer substituição direta, elas são chamadas funções contínuas. No caso, a gente tem duas famílias de funções contínuas até o momento, tá? Como assim até o momento? Funções contínuas no ponto. Eu sei que polinômios são funções contínuas, tá? E funções racionais são funções contínuas também no seu domínio. Tá? Ok, muito bom. Aí aqui tem um alerta aqui, ó. Tá? Quando não podemos calcular o limite por substituição direta. Né? Tipo, seria uma pergunta. Quando? Primeiro caso que a gente não pode fazer isso. Né? Qual é o primeiro caso? Aqui, ó. Funções que apresentam um comportamento isolado e específico no ponto x0. Então, encontra o limite de g de x quando x tende a 1, e o g de x é isso aqui. Ele é um polinômio se o x não for 1, e é 8 se o x for 1. Pô, não dá para fazer substituição direta aqui não, porque tem regras distintas, né? Ele tem um comportamento isolado e específico. Tá? Pode ser que esse limite seja 8, mas pode ser que não. Então não tem como calcular a substituição direta. Se fosse um polinômio, se não tivesse essa quebra, eu saberia fazer, é só substituir no lugar do x1. Tá? Então vamos ver, vamos calcular esse limite da seguinte forma. Né? Vamos calcular o limite
né? Repara que sempre que o x for diferente de 1, essa é a minha expressão, e a minha expressão é um polinômio. Então, para todo ponto diferente de 1, esse comportamento aqui tem que ser obedecido, né? Então, o limite de g de x quando x vai para 1 vai ser exatamente o limite desse polinômio, porque, repara, o x está indo para 1, ele não é igual a 1. Lembra daquela história do meio, né? Que no ponto era lá em cima, o outro era lá embaixo, mas nas proximidades está obedecendo isso. Então, nas proximidades, vale a substituição, vale a P9 e a resposta é 5. Então, esse limite, né, nas proximidades do 1, né, o comportamento de g de x é igual ao comportamento desse polinômio que o define. E então, sendo esse comportamento igual, eu posso calcular o limite como se fosse um polinômio. Tá? Professor, Oi. rapidinho, eu tô com uma dúvida que eu não tô nem entendendo, olha. Vamos lá. Quando fala sobre a substituição direta, o senhor, no caso, pegou lá em cima, o senhor pegou o -2 e substituiu diretamente. Vamos voltar lá. Aqui, sim. Isso. A minha dúvida, que na minha cabeça que tá tudo embolado, seria que quando eu substituo esse -2, eu não estaria, tipo, fazendo o limite no ponto? E não por aproximação? Calculando no ponto e não por aproximação. Sim, você está fazendo isso, mas aqui é um caso particular que você pode fazer isso. Tá? Entendi. A resposta é essa. Quando é polinômio, o processo de aproximação é igual ao processo de cálculo no ponto. Isso é a propriedade 9. Aqui, ó. É aquilo que o senhor falou que é função contínua, é isso? Isso. As funções que têm esse comportamento beleza. são chamadas funções contínuas no ponto. Show de bola. Né? Olha aqui o P9. Ó. Quando você está na família polinomial, quando sua função é um polinômio, né, vale a igualdade. Substituição direta igual ao processo de aproximação. Para essa família. Não é geral, é para uma família específica. Nesse caso, as coisas coincidem. Entendi. E as coisas coincidem sempre que coincidir, né? No caso dessa coincidência, as funções que admitem essa coincidência são chamadas funções contínuas no ponto onde isso ocorre. Tipo assim, se eu posso fazer, se a aproximação no ponto x0 é igual à substituição no ponto x0, então essa função tem um nome, chama contínua no ponto x0. Tá? Entendi. Tá? Legal. Tá Então, bom, agora obrigada. desembolei sua cabeça, espero que sim. Isso aí. Tá? Então, assim, duas famílias de funções contínuas no seu domínio, né? Função polinomial e função racional também, que é o P9 e o P10. Tá? P9 e P10 garantem isso, porque P9 e P10 são propriedades que dizem que a aproximação local é igual à substituição no ponto, para essas duas famílias de função. Então, boas perguntas, gostei muito da participação de vocês. Tá, substitui por -2, aqui, ó. E aqui, voltei aqui. Então, ó, g de x não é um polinômio, né? Mas ela tem um comportamento igual de polinômio nas proximidades do ponto 1. Sendo assim, né, é lícito eu usar o P9 nessa passagem aqui. Porque o P9 ele estabelece que para um polinômio, tá, vale a regra da substituição. Então, eu substituí, achei o 5. Tá? Então, o limite de g de x, quando x tende a 1, é 5. Né? Mas o g não é polinômio. Sim, não é. Né? Mas nesse lugar ele é. Tá? Para x diferente de 1, ele é um polinômio. Então, quando eu analiso as proximidades de x perto do 1, o comportamento de g é polinomial. Olha aqui a definição dela. Ó, se o x é diferente de 1, é polinomial. Tá? Então, eu posso substituir quando eu estou calculando o limite para x igual a 1. Mas, contudo, por outro lado, né, o valor da função, né, de g em 1 não é 5. Tá? O valor de g em 1 é dado por a regra específica aqui. Ó. G de 1 é 8.
Então, essa g, né, tá claro que ela não é um polinômio, porque se fosse um polinômio, esse limite deveria ser 5 e 5 deveria ser o g de 1. Tá? Isso não está acontecendo aqui. Eu consegui calcular o limite, né, por propriedade polinomial porque parte dela é polinomial e essencialmente a parte que eu usei para fazer a conta. Né? Mas ela no ponto 1 não é 5, é 8. Então a substituição direta não vale nesse caso. Tá? Então ó, eu até sou capaz de usar a propriedade de polinômio porque a função tem um comportamento polinomial fora do 1, né? E como o limite ele ignora o 1, tá? Mesmo ignorando o 1, eu usei ele para substituir, entendeu? Né? Mas é porque ali estava tendo ali era um comportamento polinomial, tá? Então segue o jogo. Caso 2. Então nesse caso aqui, ó, não posso usar substituição direta quando a função apresenta um comportamento isolado e específico no ponto x0. Né? Mas repara que não joguei tudo fora, ainda consegui calcular o limite usando regra de polinomial, usando substituição direta. Tá? Mas só na parte polinomial, que não tem nada a ver com o valor da função no ponto. Tá? Então tem esse porém. Segundo caso, quando o ponto x0 não pertence ao domínio da função. Pô, se o ponto não pertence ao domínio da função, eu não posso fazer substituição direta, porque eu nem tenho, né? Nem tem como. Né? E como que a gente faz isso? Veja bem, aqui ó, o limite de x² menos x sobre x menos 1. Não dá para fazer por substituição direta. Por quê? Porque quando eu faço o limite de cima, dá 0, e quando eu faço o limite de baixo, dá 0. Se eu colocar o 1 aqui, dá 0 sobre 0. Tá? Então eu não consigo usar a propriedade nem de quociente e nem de substituição direta. Pô, mas professor, não é uma função racional? É uma função racional. E por que não está dando certo substituição direta? Porque esse ponto está fora do domínio. Tá? A função racional é contínua? É aonde? No domínio. Ah, tá. E esse cara está fora do domínio? Tá fora do domínio. Eu não consigo calcular essa expressão em 1. Então não vale aquela regra, que limite do quociente é limite de cima pelo de baixo, ou substituição direta. Se ao invés de 1, aqui ó, se ao invés de 1 fosse 2, bom, beleza, aí vale a regra. Aí eu ponho 2 em cima aqui, ponho 2 embaixo, faço a conta, pum, achei o limite. Tá? Mas nesse caso é um cara que está fora do domínio. Quando ele está fora do domínio, eu não posso usar substituição direta, não posso usar a regra do quociente. E agora, o que eu faço? A única saída é tentar achar um fator comum nesse tipo de indeterminação. Como assim? Bora lá, saber como assim. Veja bem o que é aqui. Né? Como o x igual a 0, x0 igual a 1, ele anula tanto a parte de cima como a parte de baixo, significa que essas expressões têm um fator comum. Tá? Ou seja, a parte de cima eu posso escrever como sendo x mais 1, x menos 1 sobre x menos 1. Tá? E aí o que está acontecendo aqui? Esse processo de limite aqui é igual a esse aqui. Mas repare, né? Qual é o fenômeno aqui? Eu estou analisando essa expressão aqui para pontos próximos de 1 sem ser 1. Quando eu estou olhando para pontos próximos de 1 sem ser 1, esta parcela x menos 1 é um número diferente de 0. E ela aparece multiplicando e dividindo. Então, na análise de proximidade, eu cancelo essa parte de cima com essa parte de baixo, me sobrando então o comportamento ditado pelo x mais 1. Tá? Então, essa expressão aqui, ela vai ter o mesmo comportamento que essa aqui. Tá? Eu não estou falando que x mais 1, x menos 1, x menos 1 é igual a x mais 1. Eu estou falando que o limite disso é igual ao limite disso, quando o x vai para 1. Não é que essas expressões são iguais, elas são iguais
se o ponto em questão não for 1. Tá? Então esses limites são iguais, então o limite dessa expressão é igual a esse limite. Agora esse limite aqui é um limite de polinômio. Nesse cara aqui eu posso fazer substituição direta. Então eu troco x por 1, fica 2. Tá? Então esse limite aqui existe e dá 2. Não é substituição direta, não posso substituir diretamente. Eu tive que fazer uma manipulação algébrica para enxergar isso. Né? Olha a observação 5 que chama atenção. Tá? Aqui, ó. Só podemos cancelar um fator multiplicativo comum do numerador e do denominador caso ele seja diferente de zero. Né? Aí a pergunta, x menos 1 é diferente de zero? Eu falei que era, né? Porque o x está tendendo a 1, ele não é igual a 1, então essas parcelas são diferentes de zero. Então a resposta é sim. Né? Essa parcela x menos 1 só é zero se o x for igual a 1. Tá? Então, como eu estou analisando a tendência, então ela não é, eu posso simplificar. Tá? Então, consigo calcular dessa forma. Exemplo 11. Simplificando algebricamente para poder cancelar um fator comum em indeterminações do tipo 0 sobre 0. Tá? Essas indeterminações do tipo 0 sobre 0, igual a outra que apareceu, são expressões, normalmente expressões polinomiais, onde quando você faz o limite em cima vai para 0 e quando você faz o limite embaixo vai para 0. Então são expressões do tipo 0 sobre 0. Aqui mais uma, ó. Limite de h indo para 0 de 3 mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Se eu colocar 0 no lugar do h aqui, substituir direto, vai ficar 3 ao quadrado, que é 9, menos 9 igual a 0, vai ficar 0 em cima, 0 embaixo. Tá? Então não tem como calcular esse limite aqui por substituição. Eu vou ter que manipular essa expressão e ver se eu consigo burlar essa situação. Tá? Como que a gente faz isso? Olha aqui o processo aqui embaixo. Tá? Eu simplesmente faço essa conta aqui, ó. Eu faço esse quadrado aqui. Então o limite dessa expressão é a mesma coisa na hora que eu fizer esse quadrado. Fazendo esse quadrado, eu vou ficar com 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 9. E aí fazendo essa conta aqui, eu vou poder cancelar esse menos 9 com esse 9. E aí a expressão fica, esse limite é igual a esse, 6h mais h quadrado sobre h. h indo para 0. Bom, mas se o h está indo para 0, o h não é 0. E olha, tem um h multiplicando em cima e embaixo, então eu posso cortar, porque ele não é 0. O que me sobra é uma expressão polinomial. Limite de 6 mais h, com h indo para 0, esse aqui é 6. Tá? Então, mesmo eu não podendo substituir diretamente aqui na expressão, a gente consegue fazer essa conta via essa jogada de manipulação algébrica. Exemplo 12. Uma outra forma de você poder usar uma manipulação algébrica clássica é multiplicar pelo conjugado para poder cancelar um fator comum também em determinações do tipo 0 sobre 0. Olha a situação aqui, ó, limite de t indo para 0 de raiz de t quadrado mais 9 menos 3 sobre t quadrado. Bom, quando t vai para 0, t quadrado vai para 0. Quando t vai para 0, fica raiz de 9 menos 3, raiz de 9 é 3, fica 0 também. Não dá para substituir direto. Tá? Não dá para substituir direto. Não consigo simplificar de forma direta também, mas a gente pode fazer a seguinte jogada. Tá? Em casos que aparecem a raiz, vale a pena você considerar multiplicar e dividir pelo conjugado. Né? Tipo assim, o conjugado de raiz de a mais b, né, de uma expressão desse tipo, vai ser a raiz de a menos b. Tá? Você tem essa situação do conjugado. Deixa eu apagar aqui. Então aqui eu tenho uma raiz de t quadrado mais 9 menos 3. O conjugado vai ser raiz de t quadrado mais 9 mais 3. Multiplico em cima e embaixo. Qual é o objetivo dessa manipulação algébrica? Se eu estou multiplicando em cima e embaixo, eu estou multiplicando por 1. Essa manipulação algébrica vai me permitir sumir com a raiz. Porque aqui vai ficar, né, quando você tem a mais b vezes a menos b, isso aqui é a quadrado menos b quadrado. Então vai ficar o a, no caso, é essa raiz, né?
Então vai ficar raiz de t quadrado mais 9 ao quadrado, então fica t quadrado mais 9, menos b quadrado. O b é 3, então fica menos 9. E aí embaixo ficou t quadrado, raiz de t quadrado mais 9 mais 3. Tá? Só que aí esse 9 cortou com esse 9, e aí fica t quadrado em cima, né, sobre esse t quadrado que estava embaixo e essa raiz aqui. Eu posso cortar. Repara que agora não tem mais problema. Quando o t vai para 0, essa expressão aqui, ó, vai para 6. Né? Então aqui eu consegui manipular de forma que esse limite que eu não conseguia calcular se reduziu a esse, tá? Que eu consigo fazer por quociente e propriedade de raiz. E aí a resposta é 1/6. Então a gente consegue estender as técnicas de substituição direta, as técnicas de operação, para alguns casos de indeterminação. Tá? De novo, ó, 0 sobre 0, não é que eu estou dividindo 0 sobre 0, é uma expressão de que a gente se refere para uma indeterminação. Tá? Pode acontecer do limite existir nessa situação, pode acontecer de também ele não existir. Tá? No caso, a gente conseguiu exemplos que existem. O exemplo 10, 11 e 12 são exemplos onde, apesar de você estar lidando com uma determinação, esses limites existem. Né? Mas pode acontecer desse limite não existir. No caso assim, a gente deu 3 técnicas de como que resolve alguns casos particulares desse tipo de determinação. Tá? Bora lá. Funções com limites laterais diferentes no ponto x0. Nesse caso é o caso de não existência. Né? Bora lá, por exemplo, 13. Ó. Encontre limite de f de x quando x tende a 4 e f de x ela é uma função com expressões distintas. Ela é raiz de x se o x for maior que 4 e ela é 8 menos 2x para x menor ou igual que 4. Né? Então, exatamente no ponto 4 ela tem regras diferentes. Tá? Então, eu nem consigo calcular o limite ordinário. Eu necessariamente tenho que calcular o limite à direita e usar essa expressão, e calcular o limite à esquerda e usar essa expressão. Tá? Substituindo diretamente em x igual a 4, a gente tem 0. Né? A pergunta é, será que 0 é o limite dessa função? Vamos ver. Né? Então vamos calcular o limite pela direita. Né? Por quê? Porque a função tem uma expressão à direita e uma expressão à esquerda do 4. Então não tem jeito, eu tenho que calcular a esquerda e a direita. Então à direita a função tem uma expressão de raiz, então o limite dela é igual ao limite de raiz de x quando x tende a 4. Bom, pela propriedade, né, pela lei, basta que eu substitua o 4 aqui. Então ficou raiz de 4, que é 2. Então o limite pela direita é 2. O limite pela esquerda, a expressão já é 8 menos 2x, que é polinômio. Então essa expressão eu também calculo por substituição. Então eu substituo x por 4, fica 8 menos 2x4. Então fica 8 menos 8, que é 0. Né? E aí o que aconteceu aqui? Que fenômeno? O limite pela esquerda é 2. Perdão, o limite pela direita é 2 e o limite pela esquerda é 0. Então limites laterais distintos. Isso significa que não existe o limite ordinário de f de x quando x tende a 4, perdão, 2 não, 4. Não existe o limite ordinário, aquela propriedade lá, que o limite existe se e somente se os limites laterais existem e são iguais. Ok, então. Onde é que eu estou aqui? Tá. Então, não se calcula substituindo de jeito nenhum, porque na verdade, substituindo eu cheguei num limite igual a 0 e esse limite igual a 0 nem faz sentido, porque não existe limite, porque os limites laterais são diferentes. Tá? Outro exemplo, encontre o limite de f de x, onde o f de x é x² menos 1 sobre módulo de x menos 1. Tá? Apesar de não parecer, essa é uma função com expressões distintas, porque o módulo faz isso,
né? O módulo tem uma regra à direita e uma regra à esquerda, né? Então, assim, a gente manipulando em termos de regra, né, a gente vai chegar que a nossa função tem essa expressão, tá? Ela é x mais 1, x menos 1 sobre x menos 1, se o x for maior que 1. E ela é x mais 1, x menos 1, menos x menos 1, se o x for menor que 1. Tá? Então, calculando o limite pela direita, eu vou usar essa expressão aqui, né? Vou poder cortar aqui, ó, e o limite fica 2. Tá? Calculando pela esquerda, a expressão vai ganhar um menos lá embaixo. Então, na hora que eu corto aqui, porque o x está indo para 1, ele não é 1, vai me sobrar um menos aqui, ó. E aí vai para menos 2. Então, por um lado vai para 2, por outro vai para menos 2. Significa que os limites laterais são diferentes. Sendo assim, o limite ordinário não existe. E essa frase aqui de agradecimento e reconhecimento diz que o roteiro acabou. Ok? Eu vou então agora me despedir do pessoal que está assistindo a aula gravada e vou atender as eventuais dúvidas do pessoal que está no ao vivo. Gente, muito obrigado pela paciência aí, pessoal da aula gravada. Vou tocar a vinheta e encerrar a aula. Até a próxima e bons estudos.